Um ótimo sábado para quem está ligado no Tarobá Esporte. O programa começa respirando o Campeonato Paranaense de Futebol, até porque a 9ª rodada do estadual tem início hoje. E já tem início com o maior representante aqui da nossa região, o Londrina Esporte Clube. Jogo lá em Ponta Grossa, o Operário, atual campeão paranaense, que não tem feito jus ao título do ano passado, é o lanterna da competição. Então o Operário recebe o Leque às 4 horas da tarde, lá no estádio Germano Krieger. Apenas 3 pontos separam o 8º colocado Londrina do lanterna do Paranaense Operário. Um próximo jogo que é um confronto direto diante do próprio Operário. Nós não poderemos ter comportamento de oscilação como teve de novo. Então é isso que nós temos que buscar, esse ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio para evitar altos e baixos, principalmente na parte emocional. O jogador ele tem que ter no mínimo a vontade. Ele não pode entrar displicente, né? Ele tem que disputar, ele tem que lutar por bola. É aquilo que eu sempre digo, uma coisa no futebol que eu aprendi desde o infantil, do juvenil. Quando eu estava lá no campinho, ainda ouvi o treinador falar assim para mim, ó, se o jogo hoje está ruim para você, jogar, a bola não está no teu pé direito, você não está conseguindo driblar, você não está conseguindo fazer jogada, mas corra, brigue, lute, mostre que você está presente em campo. Agora, quando o jogador não faz nenhuma das duas coisas, então aí é o que é o estado de espírito que eu cobrei muito, que é o estado de espírito. Então isso eu não posso admitir. E depois do puxão de orelha pela falta de atitude, no segundo tempo da partida contra o Atlético Paranaense, os jogadores também receberam uma missão. Missão coberta de pressão. Vai se ficar como obrigação, né? E também é essa questão, de jogar pressionado. Então, por isso que eu digo, tem que ter uma sustentação, tem que ter um controle emocional, porque depois até que ocorreu a perda dos pontos, a gente tem remado dessa forma. Na hora, tem que ganhar, não pode errar, tem a margem de erro, tem que ser mínima, né? Então, venham acontecendo essa carga. Então, eu já disse, vai falar que é desculpa, mas é a minha visão do que é a geral. Sofre um gol, muda o comportamento do time. Isso aconteceu praticamente em todos os jogos, fora do Curitiba, que o time vinha embalado. A partir do Curitiba, que o time aí ficou no altos e baixos, ganha um jogo, perde o outro, e começou a acontecer isso, começou esses picos, né, de oscilação. E nós temos que retomar o caminho que nós começamos no início do campeonato. Londrina, que no time titular pelo menos deve ter os mesmos jogadores que começaram o jogo contra o Atlético Paranaense. O Tencati vai conseguir repetir uma escalação. Inclusive o zagueiro Silvio, que se recuperou de uma torção no tornozelo. Nesta semana que ele tinha se machucado, mas parece que se recuperou. E no banco de reservas, o técnico Cláudio Tencati tem uma nova opção para colocar no decorrer da partida. O prazo de inscrição de jogadores encerrou ontem. E adivinha quem é que apareceu com a documentação regularizada no site da CBF? Ele, o meia Leilson, que veio por empréstimo, foi apresentado em janeiro. O Leilson, ele é vinculado ao Vitória e ele não pôde ter o contrato assinado anteriormente por causa de um mal-entendido entre o Vitória e o Atlético Portugal, clube que o Leilson defendeu fora do país no semestre passado. Resolvido o problema, o meia conseguiu enfim assinar o contrato como jogador do Londrina e segue como opção para o técnico Cláudio Tencati diante do Operário de Ponta Grossa. O adversário do Londrina é o time que, ao lado do Maringá, menos venceu no Campeonato Paranaense. Só uma vitóriazinha, viu? No resto, são 2 empates e 5 derrotas. Mas é fato que, nos últimos anos, o Operário sempre complicou a vida do Tubarão. Para quem é o lanterna do Paranaense, que venceu apenas um jogo no campeonato, o nível de confiança até que está elevado. Trabalhar, nós temos mais 3 partidas para fazer, né? Que nós só dependemos da gente, então vamos jogar, temos 2 dentro de casa e uma fora, né? Então vamos buscar o resultado para dar sequência. No último jogo, o Operário perdeu a chance da segunda vitória no campeonato em 4 minutos. O problema seria físico? O que você acha? Você tá vendo o jogo, você não acha que foi isso? Então nós ficar batendo nessa mesma tecla, não adianta. Isso significa, então, que para o confronto diante do Londrina, o técnico Claudemir Sturion vai resolver o problema físico do time. Será? Aí ninguém me faz milagre, né, cara? Nós vamos trabalhar. Primeiramente, nós temos que descansar o grupo. Não adianta a gente chegar essa semana, o Fabinho, um professor experiente, encher eles de carga. Chega no sábado, tá tudo travado. Então nós temos que trabalhar com bola, saber dosar. Porque desde o primeiro dia nós sentimos isso. Agora nós é trabalhar o grupo, recuperar eles para no sábado fazer um bom jogo e, se Deus quiser, vencer. Só que a 9ª rodada do Paranaense também tem outros 5 jogos, fique de olho.
De olho no Paranaense. Oferecimento: Produtos Cativa, tradição com qualidade em primeiro lugar. A 9ª rodada do Campeonato Paranaense tem os seguintes confrontos. Às 4 horas da tarde, o Operário joga em Ponta Grossa contra o Londrina. É a abertura da rodada. Ainda hoje, o 4º colocado Atlético enfrenta o PSTC. PSTC que vem bem ali, é o 7º colocado do campeonato. O jogo vai ser na Arena da Baixada a partir das 6h30 da tarde. Amanhã tem partida em horário pouco habitual. Às 11 horas da manhã, o líder Paraná Clube enfrenta o Cascavel, que o Cascavel está uma posição só acima da zona de rebaixamento. Depois disso, temos 3 jogos num horário considerado normal. Às 4 horas da tarde, a TV Tarobá transmite ao vivo o confronto entre equipes que podem mexer na parte de cima da tabela de classificação. O vice-líder J. Malucelli enfrenta o Coritiba, que é o 3º. No mesmo horário, o 9º colocado Rio Branco recebe o Toledo. Toledo é o 6º. E o vice-lanterna Maringá encara o 5º colocado Foz do Iguaçu.